Várias pessoas questionam se fazendo o testamento pode-se ficar tranquilo quanto à sucessão dos bens. Bom, é preciso de fazer uma análise, porque não é bem assim. Fazendo um testamento não vai resolver o problema da sucessão, não vai resolver o problema do inventário. Então vamos compreender melhor o que é isso. Quando a pessoa pretende fazer um testamento, ou quando ela faz um testamento, a primeira coisa que ela tem que observar é o que se chama legítima, ou seja, aqueles herdeiros obrigatórios, legítimos, que têm direito à sucessão, são herdeiros necessários, eles têm direito a uma parte do patrimônio, ou seja, se um pai, se um proprietário de bens for fazer um testamento hoje, ele tem que pensar que 50% do patrimônio dele, quando ele não estiver mais aqui, necessariamente irá para os herdeiros necessários. Então esta é a parte legítima, 50% do patrimônio. E quem são esses herdeiros necessários? Os herdeiros necessários, eles são os descendentes, então no caso, os filhos, os netos, os bisnetos. Os ascendentes, no caso, os pais, os avós, os bisavós. E o cônjuge sobrevivente, que a partir da mudança do Código Civil, o cônjuge sobrevivente também passou a ser herdeiro. Muito bem. Então, a primeira coisa que ele vai observar é isso, que se ele for fazer um testamento e a depender de qual é a intenção dele, ele terá que respeitar a legítima, 50% do patrimônio dele. E vamos dizer que esse pai tenha 3 filhos no primeiro casamento e depois tenha mais um outro filho fora do casamento ou num segundo casamento. Então todos esses filhos, seja do primeiro ou da segunda união, ele terá obrigação de respeitar a legítima, de respeitar esses 50% para esses herdeiros. Muito bem. Se o pai, então, resolveu fazer o testamento, independente de qualquer situação, ele fez o testamento, analisou todos os direitos dos herdeiros e etc., da parte legítima, e fez o testamento. Está resolvido o problema do inventário? Ele não terá que... Os filhos, quando o pai não estiver mais aqui, ou aquele testador, aquela pessoa que fez o testamento, não estiver mais aqui, os filhos precisarão de fazer o inventário? Sim, os filhos precisarão de fazer o inventário. E pasmem, o inventário só poderá ser iniciado através do Poder Judiciário, ou seja, o testamento terá que ser aberto, terá que ser iniciado através do Poder Judiciário. Então, mesmo os pais tendo feito um testamento, obrigatoriamente terá que partir para o Poder Judiciário para fazer o inventário. Bom, mas e aí então nesse inventário não vai ter resolvido muito, porque vai ter custas e etc. Perfeitamente. Aqueles filhos, quando tiverem que fazer então o inventário, mesmo tendo o testamento, ou aqueles herdeiros, aquelas pessoas que têm direito àquele patrimônio, quando eles forem abrir esse testamento, quando eles forem abrir esse processo judicial para fazer o inventário, eles vão se deparar com uma infinidade de custas, que é ITCMD, que é o Imposto sobre a Herança, que é as despesas de processo, despesas judiciais. Se tiver vários interessados, não vai ser só um advogado, porque um advogado vai defender os interesses de determinadas pessoas daquela família, outro advogado defender o interesse de outras pessoas. Vamos pegar casos assim que a gente conhece, Gugu Liberato, por exemplo, né? São vários advogados, um representando um grupo da família, outro representando outro. Chico Anísio, a mesma coisa. Tem testamento, mas vamos lá, família, um advogado representando alguma parte da família, outro representando outro. Por quê? Porque obrigatoriamente precisa de ter um advogado para defender os interesses daqueles familiares, daquelas pessoas. Isso é normal, isso é assim mesmo que se procede. Mas o que eu quero dizer é que aumenta os custos. As pessoas têm um custo elevado no momento de fazer o inventário.
E aí, o que acontece? As pessoas, os filhos, no momento que tem que fazer o inventário, eles têm que ir atrás de documentos, de imóveis, documentos de todo aquele patrimônio para poder fazer esse inventário. E as custas vão continuar sendo elevadas como eram antes no inventário. Então veja que a situação, mesmo com o testamento, ela não se resolveu. A situação está aí para ser resolvida pelo Poder Judiciário. E nós sabemos que o Poder Judiciário, ele tem uma demanda muito grande de processos. No Brasil nós temos uma demanda assim enorme, né, de processos em andamento. Então o Poder Judiciário ele fica abarrotado de serviço e isso acaba demorando, acaba causando uma certa morosidade no desenrolar. E depois se tem várias discussões dentro desse processo, né, um puxa para cá, outro puxa para lá, então várias discussões dentro do processo acaba demandando anos e anos e anos. E com isto, o seu patrimônio, que você achou que deixava tudo organizadinho dentro de um testamento e os seus filhos, os seus herdeiros receberiam de uma forma muito tranquila, eles vão ter problema, porque esse patrimônio vai ficar lá preso, o juiz administrando, o inventariante administrando aquele patrimônio não vai ser destinado de imediato para cada um dos filhos ou para cada um dos herdeiros ou dos beneficiários do testamento. Então, isso vai ser demorado, não vai ser um processo rápido. Infelizmente, é o que a gente se depara. E aí, tendo essa situação, ainda tem uma outra questão, que às vezes há uma discussão muito grande entre os herdeiros. Por quê? Às vezes não concordam com a forma com que o pai fez, às vezes aquilo está ferindo de alguma forma a legítima, ou aqueles herdeiros necessários podem estar se sentindo prejudicados por uma razão ou outra, e aí vem as demandas judiciais até contestando aquele testamento. Então há uma infinidade de atestamentos anulados perante a justiça porque continha uma falha, porque continha um erro e etc. Então tudo isto virá à tona um dia se tiver uma discussão assim muito grande dentro do inventário, né? Então por isso que o que nós podemos afirmar é que o testamento ele não resolve o problema do inventário. Mesmo tendo o testamento, haverá necessidade de se fazer o inventário e os custos ou os impostos que se paga tendo ou não testamento são os mesmos, que é o imposto sobre transmissão de bens imóveis e não é imposto sobre transmissão, é imposto sobre causa morte e doação, ITCMD. Então esse imposto ele incide sobre o valor do patrimônio atual, sobre o valor de quando está sendo feito o inventário, é que vai incidir o imposto sobre aquele patrimônio. Ok, se demorar um pouco para fazer o inventário, vai incidir sobre o patrimônio da época em que houve o óbito, só que aí incidirá também juros e correção monetária sobre essas custas, sobre esses impostos, ok? Muito bem. Então, diante disso, se o testamento não resolve o problema do inventário, se mesmo assim há possibilidade de divergência, de discussão, de problemas neste inventário, qual a solução? Existe uma solução? Olha, nos dias atuais, nesse momento assim que estamos vivendo, né, e de algum tempo para cá, o que se faz é um sistema de planejamento patrimonial da família e planejamento sucessório, ou seja, faz-se um planejamento patrimonial com o planejamento sucessório. E como que é feito isso? Isso é feito através de uma holding familiar. A depender do tamanho do patrimônio, é mais complexo ou menos complexo. Então vamos supor a seguinte situação. A família tem um imóvel ou dois imóveis. É uma holding simples, é um processo simples. É feito esse planejamento, os pais fazem esse planejamento e quando os pais não estiverem mais aqui, simplesmente os filhos vão receber
a chave desse cofre onde os imóveis vão estar guardados e a partir daí administrar esse cofre, administrar esse patrimônio, sem necessidade de fazer o inventário. Por quê? Porque esse patrimônio já foi integralizado dentro de uma empresa e foi transferido para os filhos, através de doação, as cotas da empresa. E não os imóveis, assim, ou patrimônio, e sim as cotas daquela empresa, daquela holding familiar. E a partir daí, também se analisa aquele patrimônio mais complexo. Então vamos dizer que uma família tem vários imóveis, fazendas, empresas e etc. Aí obviamente que o sistema de holding familiar para essa família vai ser um sistema um pouco mais complexo. Mas de que forma mais complexo? Olha, poderá ter que ter uma empresa para fazer a parte operacional, uma outra empresa para servir de cofre para aquele patrimônio e talvez até mais empresas a depender do patrimônio, do tamanho do patrimônio, e tudo isso é estudado numa sessão de viabilidade e num croquis, onde se verifica todos os custos com impostos, de que forma que é mais vantagem, de um jeito, de outro jeito. Então, existem várias formas de se fazer um planejamento patrimonial. E neste momento é estudado o que é melhor, qual a melhor forma de se fazer esse planejamento. Aonde aquela família vai economizar mais, onde ela vai diminuir custos. E é isso que se busca. E tudo de uma forma legal, de uma forma protegida pelo Estado, não é uma forma irregular, não, de uma forma legal, onde não há contestação, onde não há questionamento. Tudo de acordo com a lei. Então, como funciona o imposto de renda para isso? Se fizer dessa forma, vai ter ganho de capital, então vamos pensar de outra forma. Se fizer de outra forma, vai ter ITBI, então vamos pensar o que cada situação tem que analisar imóvel por imóvel, município por município, detalhe por detalhe, para poder chegar no que é mais viável para aquela família. Bom, a família tem uma empresa que ela já desenvolve atividade. Convém ela colocar esses imóveis dentro daquela empresa? Claro que não. É melhor que se separe uma coisa da outra. Se constitui uma empresa para colocar os imóveis, que ela vai servir como cofre, e se constitui outra empresa para servir como operacional daquela família ou empresa que já está atuando nos negócios. Mas, por isso que eu falo, então, cada família, cada patrimônio, ele tem que ser avaliado, estudado, para ver qual a melhor forma de se constituir aquele sistema de holding familiar. Bom, mas então, o que vai acontecer? Se a família, ao invés de fazer um testamento, o proprietário dos bens, ao invés de fazer um testamento, às vezes ele até pode fazer um testamento, porque no testamento ele quer apenas escolher quem vai fazer determinada coisa, pode até ser, mas a partir do momento que ele constitui uma holding familiar, ele já define tudo, quem será o administrador, tudo, ele já deixa isso pré-definido. Então, respondendo aquelas indagações iniciais, se o testamento resolve o problema do inventário, a afirmativa é não. Por quê? Porque mesmo fazendo o testamento, haverá necessidade de se fazer o inventário. Tá? E uma coisa também que é muito importante é saber o seguinte, que naquele momento difícil, né, quando há o passamento aí do pai, daquele que constituiu o patrimônio e os bens vão ser transferidos para os filhos, para os herdeiros, veja que é um momento de tristeza, um momento de dor, e os filhos têm um período muito curto para correr atrás de documentação. E há situações que a gente vê o seguinte, por exemplo, o pai, ele tinha tudo organizado na gestão daquele patrimônio. Então, há casos assim, o pai tem vários imóveis de locação e é ele mesmo que faz a locação, nem é através de imobiliária, etc. Aí o que acontece? É ele que tem o contato com o inquilino, ele que tem o contrato com o inquilino, é ele que recebe aqueles valores da locação, tudo na pessoa física e etc. E o dia que acontece isso, se acontece de uma forma, assim, de uma fatalidade, etc., que todos nós estamos sujeitos a isso,
o que vai acontecer? Aquela família vai ficar desesperada, porque ela vai ter que correr atrás de documento, correr atrás de saber. Às vezes vai ter que ir na própria residência, no próprio imóvel, para saber com o inquilino como que é feito aquele contrato. E eu falo isso porque eu já presenciei uma situação assim. Teve um período que eu morei no estado da Bahia, morei em Salvador, e o apartamento que eu era inquilino, o proprietário, ele sofreu um AVC. E o contrato entre eu e ele era feito um contrato simples, entre eu e ele, não tinha ninguém no meio, aliás, não tinha nem fiador, nada, era eu e o proprietário só do imóvel. E quando aconteceu isso, a família foi lá correndo, desesperado, olha, nós sabemos que tem esse imóvel, ele tinha outros imóveis também, evidentemente, mas teve que, imóvel por imóvel, conversar com os inquilinos para ver como que era o contrato, de que forma que aquilo era pago, qual era o valor do contrato. A família não tinha informação nenhuma daquele patrimônio, daqueles aluguéis que eles recebiam. Então, olha que situação. Isso é fato real, fato que acontece. Então, em resumo, o testamento não resolve o problema do inventário. Mesmo tendo o testamento, tem que ter inventário, e tem todas essas situações. Observar a legítima, que é a parte legítima que vai para os herdeiros necessários, e também não evita conflito entre os beneficiários daquela herança, daquele patrimônio, porque a gente presencia muita confusão, muito problema no momento de se fazer o inventário. E também não elimina as custas, porque os custos com impostos e outras despesas mais do inventário continuam os mesmos, ok? Sendo que através de um sistema de holding familiar, esses custos reduzem bastante. Veja que se você constitui, vamos pensar aqui no estado de São Paulo, você pode fazer doações anuais que tem até um limite de isenção. Então você faz a doação para os filhos anualmente, um valor, um determinado valor, esse valor é até isento de ITCMD. Porque o ITCMD, como o próprio nome diz, né, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, esse imposto ele incide também sobre a doação. Mas quando se faz um planejamento, esse imposto pode ser menor e ele pode ser muito mais benéfico àquela família. Bom, eu me chamo Lázaro Sotocorno, sou advogado, estou em Ribeirão Preto e eu faço alguns vídeos, tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube com esse mesmo nome, Lázaro Sotocorno. Então eu peço que você me siga nesse canal do YouTube, que também você acesse as minhas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, também com esse nome, Lázaro Sotocorno. E se você gostou desse vídeo, passe para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares. E também eu quero te convidar para, no mês de abril próximo, mais para o final do mês, eu vou fazer uma palestra sobre planejamento patrimonial da família, sobre esse tema. E lá nós teremos oportunidade de abordar com mais profundidade todo esse tema. Por isso eu te convido a participar dessa palestra, cuja data e horário é uma palestra virtual, online, cuja data e horário você vai tomar conhecimento mais à frente. Então você desde já está convidado. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.